Olá, eu sou o Tiago e neste vídeo vamos falar sobre o porquê de Israel ser um país muito propenso para a guerra e quais foram os principais conflitos que ele enfrentou desde a sua criação em 1948. Israel é um pequeno país no Oriente Médio que foi estabelecido como um lar para o povo judeu após séculos de perseguição e sofrimento. No entanto, desde a sua fundação, Israel enfrenta a hostilidade de seus vizinhos árabes e muçulmanos, que não reconhecem sua legitimidade e reivindicam o território que ele ocupa. Vamos ver alguns dos principais fatores que contribuem para essa situação e depois vamos fazer um breve resumo das principais guerras que marcaram a história de Israel. Um dos fatores é a questão religiosa. Israel é o berço do judaísmo e do cristianismo e também abriga locais sagrados para o islamismo. Jerusalém, a capital de Israel, é considerada uma cidade santa pelas três religiões e é disputada por judeus, cristãos e muçulmanos. Além disso, há diferentes doutrinas e histórias entre as três religiões que geram conflitos e intolerância. Outro fator é a questão territorial. Israel ocupa uma área de cerca de 20.000 km², que é menor do que o estado de Sergipe. No entanto, essa área inclui territórios que foram conquistados por Israel em guerras contra seus vizinhos, como as colinas de Golá, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Estes territórios são reivindicados pelos palestinos, que formam a maioria da população dessas regiões, e pelos países árabes que apoiam a causa palestina. Israel se recusa a devolver esses territórios, alegando razões de segurança e de direito histórico. Um terceiro fator é a questão política. Israel é uma democracia parlamentar que tem um sistema multipartidário e uma sociedade pluralista. No entanto, Israel enfrenta o desafio de conciliar os interesses e as demandas de diferentes grupos sociais, religiosos e étnicos, que muitas vezes entram em conflito entre si. Por exemplo, há tensões entre os judeus seculares e os judeus ortodoxos, entre os judeus de origem europeia e os judeus de origem oriental, entre os judeus e os árabes israelenses, entre os israelenses e os palestinos, entre os partidos de direita e os partidos de esquerda, entre os defensores da paz e os defensores da guerra. Agora que já vimos alguns dos principais fatores que explicam o porquê de Israel ser um país muito propenso para a guerra, vamos fazer um breve resumo das principais guerras que ele enfrentou desde a sua criação. A primeira guerra foi a Guerra Árabe-Israelense entre 1948 e 1949, que ocorreu logo após a declaração da independência de Israel, em 14 de maio de 1948. Nessa guerra, Israel foi atacado por uma coalizão de países árabes liderada pelo Egito, Síria, Jordânia e Iraque. Apesar da desvantagem numérica e militar, Israel conseguiu resistir aos ataques e expandiu seu território em cerca de 50%. A guerra terminou com um acordo de armistício em 1949. A segunda guerra foi a Guerra de Suez, 1956, que ocorreu após o Egito nacionalizar o Canal de Suez em julho de 1956. O canal era uma importante rota comercial para o transporte de petróleo do Oriente Médio para a Europa. Israel se aliou à França e à Inglaterra para invadir o Sinai egípcio. Em outubro de 1956, a operação militar foi bem sucedida, mas Israel teve que se retirar sob pressão internacional liderada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A terceira guerra foi a Guerra dos 6 Dias, 1967, que ocorreu após o Egito bloquear o Estreito de Tirá, uma rota marítima vital para Israel. Em maio de 1967, Israel lançou um ataque preventivo contra Egito, a Síria e a Jordânia em 5 de junho de 1967 e, em apenas 6 dias, conquistou o Sinai, as colinas de Golá e Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Essa guerra foi considerada uma grande vitória militar e estratégica para Israel, mas também aumentou o número de palestinos sob o seu controle e gerou mais ressentimentos
nos países árabes. A quarta guerra foi a Guerra de Yom Kippur, 1973, que ocorreu após o Egito e Síria lançarem um ataque surpresa contra Israel em 6 de outubro de 1973, durante o feriado judaico do Yom Kippur. O objetivo era recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Israel foi pego desprevenido e sofreu pesadas baixas nos primeiros dias da guerra. No entanto, com o apoio dos Estados Unidos, Israel conseguiu reverter a situação e repelir os invasores. A guerra terminou com um cessar-fogo mediado pela ONU em 25 de outubro de 1973. A quinta guerra foi a Guerra do Líbano, 1982, que ocorreu após Israel invadir Líbano em junho de 1982, com o objetivo de expulsar a Organização para a Libertação da Palestina do país. A OLP era liderada por Yasser Arafat e realizava ataques terroristas contra Israel a partir do território libanês. Israel conseguiu ocupar Beirute, a capital do Líbano, à força e forçar a saída da OLP em agosto de 1982. No entanto, Israel enfrentou a resistência de grupos libaneses, como o Hezbollah, que contava com o apoio do Irã e da Síria. Israel se retirou parcialmente do Líbano em 1985, mas manteve uma zona de segurança no sul do país até 2000. A sexta guerra foi a Segunda Guerra do Líbano, 2006, que ocorreu após o Hezbollah sequestrar 2 soldados israelenses na fronteira entre Israel e o Líbano em 12 de julho de 2006. Israel reagiu com uma ofensiva aérea e terrestre contra Hezbollah no Líbano, que respondeu com o lançamento de foguetes contra as cidades israelenses. A guerra durou 34 dias e causou mais de 1000 mortos, além de grandes danos materiais. A guerra terminou com um cessar-fogo mediado pela ONU em 14 de agosto de 2006. A sétima guerra foi a Operação Chumbo Fundido, de 2008 a 2009, que ocorreu após Hamas romper uma trégua com Israel e lançar foguetes contra o sul de Israel em dezembro de 2008. O Hamas é um grupo islâmico radical que controla a faixa de Gaza desde 2007 e que não reconhece o direito da existência de Israel. Israel reagiu com uma ofensiva aérea e terrestre contra o Hamas na faixa de Gaza, que respondeu com mais foguetes contra Israel. A operação durou 22 dias e causou mais de 1000 mortos, além de grandes danos materiais. A operação terminou com um cessar-fogo unilateral, declarado por ambos os lados em janeiro de 2009. A oitava guerra foi a Operação Pilar Defensivo, em 2012, que ocorreu após o Hamas intensificar o lançamento de foguetes contra Israel em novembro de 2012. Israel reagiu com uma ofensiva aérea contra o Hamas na faixa de Gaza, que respondeu com mais foguetes contra Israel. A operação durou 8 dias e causou mais de 100 mortes. Além de grandes danos materiais, a operação terminou com um cessar-fogo mediado pelo Egito em 21 de novembro de 2012. A nona guerra foi a Operação Margem Protetora, 2014, que ocorreu após Hamas sequestrar e matar 3 adolescentes israelenses na Cisjordânia em junho de 2014. Israel reagiu com uma ofensiva aérea e terrestre contra Hamas na faixa de Gaza, que respondeu com mais foguetes contra Israel. A operação durou 50 dias e causou mais de 2000 mortes, além de grandes danos materiais. A operação terminou com um cessar-fogo mediado pelo Egito em 26 de agosto de 2014. A décima guerra foi a Operação Guardião dos Muros, 2021, que ocorreu após Hamas lançar foguetes contra Jerusalém em maio de 2021. Em meio a uma escalada de tensão entre israelenses e palestinos na cidade, Israel reagiu com uma ofensiva aérea e terrestre contra o Hamas na faixa de Gaza, que respondeu com mais foguetes contra Israel. A operação durou 11 dias e causou mais de 200 mortos, além de grandes danos materiais. A operação terminou com um cessar-fogo mediado pelo Egito em 21 de maio de 2021. A 11ª guerra foi a guerra contra o Irã, 2023, que ocorreu após o Irã anunciar que havia produzido uma bomba nuclear em abril de 2023, desafiando as sanções internacionais e as negociações diplomáticas. O Irã é um país islâmico que considera Israel um inimigo e um aliado dos Estados Unidos. Israel considera o Irã uma ameaça existencial e um patrocinador do terrorismo. Israel lançou um ataque preventivo contra
as instalações nucleares de Irã em maio de 2023, com o apoio dos Estados Unidos e de alguns países árabes como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Irã reagiu com um ataque de mísseis contra Israel e seus aliados, além de mobilizar seus aliados regionais como o Hezbollah, o Hamas e a Síria. A guerra ainda está em curso e já causou milhares de mortes, além de grandes danos materiais. Essas foram as principais guerras que envolveram Israel desde a sua criação em 1948. Como podemos ver, Israel é um país que vive em constante estado de alerta e conflito, por causa de diversos fatores religiosos, territoriais e políticos. No entanto, há também um esforço para buscar uma solução pacífica para o conflito israelo-palestino, que envolve a participação de comunidades internacionais e de organizações não governamentais. Uma das propostas mais conhecidas é a chamada Solução dos Dois Estados, que prevê a criação de um Estado palestino independente ao Estado de Israel, com fronteiras baseadas nas linhas anteriores à Guerra dos 6 Dias de 1967. Essa proposta foi endosada pelas Nações Unidas, pela União Europeia, pela Liga Árabe e pelos Estados Unidos, mas enfrenta resistências tanto por parte de Israel quanto por parte dos palestinos. Espero que tenhas gostado deste vídeo sobre o porquê de Israel ser um país muito propenso para guerras e quais foram os principais conflitos que ele enfrentou desde a sua criação em 1948. Se quiseres saber mais sobre este assunto ou sobre outros temas relacionados à ciência e ao mundo, não deixes de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até à próxima!